Olá! Continuamos o nosso livro Coletânea da Prosperidade, do professor Hélio Couto, capítulo 13, item 24. Será que o mundo dos negócios é feito de uma forma racional? 3 meses atrás, foi aberto um bar de balada numa esquina do andar térreo de um prédio de apartamentos. Em frente ao bar, já existe um bar fracionando há dezenas de anos. O bar de balada foi aberto com portas abertas para a rua. Portanto, entra quem quer. Não há pagamento de entrada nem consumação. Neste bar havia música ao vivo, portanto, tinha de pagar os músicos. O aluguel do imóvel é caro. São muitos metros quadrados numa esquina movimentada. Os clientes tinham de pôr as mesas na calçada, pois não cabiam dentro do bar. Os consumidores do bar de balada podiam atravessar a rua e beber no outro bar, com um preço menor. Resultado, no segundo aluguel que foi pago, o bar de balada faliu. Fechou as portas. Perguntas. Houve um estudo de viabilidade econômica de um bar de balada assim? Foi avaliado o impacto de abrir um bar em frente do outro? Foi avaliado o fato de o bar de balada ter portas abertas sem cobrar consumação? Foi avaliado o fato de ter de pagar os músicos para tocarem nos fins de semana? Foi avaliado o custo do aluguel, músicos, empregados, impostos, etc. E em relação ao faturamento possível de um bar aberto para a rua? Isso foi um empreendimento de tentativa e erro? Investimentos de capital podem ser feitos dessa forma? Negócios podem ser criados para durarem 2 meses? Qual a análise que foi feita antes de iniciar o negócio? O negócio foi feito na esperança de que desse certo? Foram feitas dívidas para abrir o negócio? Este é um pequeno exemplo de como os negócios não devem ser feitos. Vale para todos os outros. É um caso exemplar. Abrir e conduzir um negócio com base na emoção, sentimentos, esperança, ilusão, etc., é arrumar problemas na certa. É nesse ponto que entra o ego sempre. Uma análise racional deve eliminar o ego da equação. Ego são desejos. Quando entram os desejos, acaba a racionalidade. E sem racionalidade, decisões desse tipo são tomadas e acabam custando caro. Toda a reforma do local e instalação dos equipamentos pode durar 2 meses. O mesmo raciocínio vale para fazer dívidas para manter um negócio inviável funcionando. Mais do mesmo. Mais força em algo que não funciona. É preciso discernir antes de começar e, mais ainda, durante o empreendimento. Administrar não pode envolver esperança. Esperança é achar que algo irá mudar sem ter uma base racional. É preciso usar a capacidade analítica, racional em tudo que se fizer na vida. E todos podem fazer isso. É uma decisão pessoal fazer isso. Todo ser humano tem a capacidade de analisar racionalmente. E não é uma coisa que depende de conhecimento acadêmico. Quantos negócios são conduzidos por pessoas que não têm formação acadêmica? A questão é sempre o ego. Item 25, inflação 1. O exemplo da Alemanha de 1918 até 1924 é um exemplo clássico de uma hiperinflação e de suas consequências. No início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a maioria achava que seria uma guerra de 1 mês. Quando ficou claro que isso não aconteceria, começaram a fazer despesas sem a receita correspondente
para financiar a guerra. Esses 4 anos destruíram a economia. Quando a guerra foi interrompida, sem uma definição clara de quem ganhou, os opositores da Alemanha forçaram um pagamento de compensações de guerra, muito acima do que a Alemanha poderia pagar. Foi o Tratado de Versalhes. Isso implicou em mais gastos ainda. E aí não houve maneira de impedir uma hiperinflação. Todos sabem que a inflação empobrece. Há todos que não têm como se defender. Na verdade, é uma transferência enorme de recursos de um grupo para outro. A população da Alemanha empobreceu brutalmente em pouquíssimo tempo e a sorte estava lançada. O filme O Ovo da Serpente, de Ingmar Bergman, mostra um pouco dessa situação em 1923. As consequências não se fizeram esperar e em 1933 ficou clara. O que é importante entender é que toda despesa tem de ter uma receita associada. Não é possível fazer gastos sem ter os recursos para tal. O endividamento nunca é a solução. Crédito é um endividamento. Naquela época, existiam inúmeras maneiras de dar crédito para a população. Dar crédito é a mesma coisa que emitir dinheiro. Cria-se dinheiro do nada. Não existe lastro para aquele dinheiro. Não importa se existe o papel moeda ou se há um dinheiro virtual numa conta bancária. Toda instituição que dá crédito está criando moeda. A alavancagem, endividamento, para investimento ou especulação, está criando a moeda. Apenas que a moeda não é uma espécie circulante, mas ela existe e gera inflação. Quando um banco dá crédito no montante de 35 vezes o seu capital, isso é emissão de moeda pura e simples. Foi isso que aconteceu em 2008 e continua acontecendo com várias, apenas na alavancagem. Economia é uma coisa simples de entender e aplicar. Trabalha-se, gasta-se menos do que ganha e poupa o resto. Nunca gastar mais do que se ganha. Nunca sacar do futuro fazendo dívidas. Quando se faz dívidas para pagar no futuro, é na prática uma especulação no mercado futuro. Está se usando um recurso que ainda não existe e que talvez nem venha a existir. É o que acontece quando uma pessoa usa recursos emprestados para especular e quando não dá resultado, é chamado pela corretora para cobrir o rombo. É o que se chama chamada de margem. Daí o nome do filme, Margin Call, que é um filme imperdível sobre como funciona o planeta Terra. Portanto, fazer despesas, seja por que motivo for, sem ter o recurso disponível, é chocar os ovos da serpente. Item 26. Negócios. No mundo dos negócios, o que faz a diferença é a capacidade de avaliação da realidade. Qual a diferença entre um empresário e outro? Porque um é capaz de ver uma oportunidade e outro vê dificuldades. Porque um toma as decisões corretas e outro não. Porque um cria um produto inovador e o outro só repete o que já fez. Porque um tem criatividade e o outro não. Porque um perde o controle e o outro não. Porque um se estressa e o outro não. Porque um é rápido e o outro não. Porque um é eficiente e o outro não. Porque um vê o copo meio cheio e o outro vê meio vazio. Porque um se sabota e o outro não. Porque um cresce sem parar e o outro não. A resposta a essas questões é a explicação do porquê existem poucos empresários realmente grandes. Infinitas análises saem nas revistas especializadas, nos livros e na mídia.
todos procurando explicar o segredo desses empresários para que outros possam segui-los. Onde está o segredo? Na consciência do empresário, nos seus pensamentos e sentimentos, no seu paradigma. Por isso é tão difícil conseguir os mesmos resultados. É preciso elucidar os pensamentos e sentimentos de outrem, aquilo em que acreditam. As metodologias do passado e mesmo do presente são de que devemos aprender pelo método tradicional, aulas e leituras, o uso do computador e internet. Apenas modernizaram o método, não o revolucionou. Como todos sabem, a próxima guerra nunca é como a anterior. Todo general que não entende isso é sumariamente derrotado. Portanto, aprender tudo sobre a guerra anterior não significa nada. É preciso pensar à frente. Nos negócios é a mesma coisa. Como disse um cliente meu, tudo o que aprendi nas escolas não me preparou para vencer nos negócios. Como dizem, o segredo é a alma do negócio. Quem irá ensinar o segredo do seu negócio para ter um concorrente? É muita ilusão pensar assim. Tudo o que se fala hoje sobre o pensamento não é suficiente. É como a guerra anterior foi travada. É nesse ponto que a partida já está ganha ou perdida. Os grandes mestres do xadrez decidem a partida em poucos lances, anteveem o resultado. Quando explicamos o conceito de informação para uma classe e surge a descrença ou ceticismo na mente dos participantes, significa que eles já perderam o jogo. Percebem que na compreensão do conceito tudo é resolvido, a vitória ou a derrota. Quando se fala que tudo no universo é energia e informação, está se decidindo o futuro do empresário que ouve a explicação. Os que não entendem o que significa isso precisam correr atrás e estudar o novo paradigma urgentemente, porque o simples fato de entender o conceito significa a resposta a todas as questões acima. Quem consegue entender já deu o salto para o novo paradigma. Está muito passos à frente dos demais. Tudo o que existe é informação. Tudo. Todo átomo contém informação implícita. Tudo é dual. Partícula e onda. Toda onda contém informação. Todos os arquétipos são informação. Todos os livros, cursos, pensamentos, sentimentos, conhecimentos, experiências são onda. Toda onda pode ser transferida. Tudo que você vê e ouve numa aula é uma onda. Tudo que você lê é uma onda. Todos os milhares de horas aula podem ser transferidos para você. Passado, presente e futuro é um contínuo e é uma onda. Esta consciência é que faz a diferença. Saber utilizar todas essas informações na sua vida prática, a aplicação de todas essas informações no empresário transforma-o rapidamente num empresário de sucesso acima da média. Muito acima dos demais e crescendo sem parar, exponenciando. E isso é uma questão de poucos meses, porque a informação é assimilada mais velozmente que a velocidade da luz. Lembre-se de que a informação não está nesta dimensão. Portanto, não está sujeita às leis da física desta dimensão. Gerentes de bancos ficam perplexos quando veem o crescimento de nossos clientes. Empresários não conseguem entender o crescimento de seus executivos. Diretores ficam do lado da gerente tentando entender como ela consegue os resultados falando por telefone com os clientes. E não entendem como.
para substituir uma gerente de um banco na área imobiliária, foram necessários 7 gerentes e não conseguiram os resultados que ela obtinha. Além disso, o magnetismo pessoal é expandido continuamente, atraindo novos clientes, novos mercados, novas oportunidades, solucionando os problemas, etc. A capacidade mental e emocional do empresário que recebe as informações é expandida, além de todos os limites humanos, hoje considerados normais. Isto é, torna-se um meta-humano, o homem do futuro. Caso toda essa explicação tenha parecido ficção científica, é sinal claro de que está na hora de expandir a sua consciência. Item 27. Novo paradigma na carreira profissional. Com experiência vivida em mais de 20 empresas de grande porte, a maioria multinacionais com atividades nas áreas bancária, farmacêutica, de autopeças, tecnologia da informação, telecomunicações, material de construção e automobilística, conheci a fundo a dificuldade dos colaboradores em galgar novas posições, seja em que nível for. Hoje, a competição tornou-se mais acirrada e é preciso aprender novas habilidades para vencer na carreira. É preciso ter um diferencial estrutural para conseguir os resultados que impulsionem a carreira além do que é considerado hoje em dia. Na prática, todos têm a mesma formação, e essa formação está dentro do paradigma vigente, um paradigma que limita a visão de mundo, a visão de como é na realidade. Dessa forma, temos uma hierarquia já estabelecida dentro da qual qualquer mudança significativa implica em apresentar resultados espetaculares. Isso é óbvio, é muito difícil dentro do conhecimento que se obtém nas escolas, já que todos recebem o mesmo. Como se destacar dentro de estruturas hierárquicas rígidas, principalmente em função da idade e do tempo dentro da empresa? Para superar isso, é preciso dar um enorme salto de compreensão da realidade, mudar totalmente de paradigma, enxergar o que ninguém mais enxerga, ver possibilidades que ninguém mais vê, descobrir novas possibilidades dentro das infinitas possibilidades da realidade, criar um novo mercado e novos produtos, adotar novas estratégias de negócio. A compreensão do novo paradigma permite entender claramente o que significa a física quântica no mundo dos negócios. Qual a diferença entre as pessoas que já entenderam o significado das descobertas dos físicos e as demais pessoas que não têm sequer ideia do que está acontecendo? O que os físicos descobriram no século XX aplica-se apenas a novos equipamentos eletrônicos? E nas habilidades de análise e síntese dos executivos empresários? O que tem a ver uma coisa com a outra? Antes da Segunda Guerra Mundial, alguns físicos tentaram desesperadamente que os governos entendessem a gravidade da situação e as novas possibilidades de armamentos que o entendimento do mundo atômico permitia. Praticamente, ninguém dava a mínima para todos os alertas dos físicos. Somente quando a guerra eclodiu e falou-se que o inimigo poderia ter uma arma do novo paradigma é que acordaram para a nova realidade. Foi preciso uma guerra mundial para que saíssem da zona de conforto. E isso só porque o inimigo poderia também desenvolver. O resultado dessa história todos já conhecem. Nas outras áreas, essa revolução ainda não aconteceu. Ainda vivemos como se nada tivesse sido descoberto sobre o átomo.
e usando-se toda a parafernália eletrônica sem ideia do que ela significa. Aperta-se botões ou clica-se. O diferencial na carreira e nos negócios estão na próxima revolução, a evolução da consciência. A consciência de que a consciência cria a própria realidade. Um salto de autoconsciência. No filme Planeta dos Macacos, A Origem, temos uma visão exemplar disso. Comparem o olhar de um chimpanzé normal, o olhar do César, o olhar dos humanos de hoje em dia e o olhar dos cientistas que aparecem no documentário Quem Somos Nós. Item 28. Pensamento multidimensional. Recordando o 9º segredo, imagine que encontra numa porta de uma loja um espelho tão transparente que não se vê. A luz passa totalmente por ele. É invisível na prática. É como se ele não estivesse ali. Só a luz passa. Isso é ser transparente ao transcendente. Só a luz passa. Não há ego. Ou um cano em que 100% da água que entra sai da mesma forma que entrou. É canal perfeito para a água. Nenhuma interferência na água que entra. Um canal perfeito, sem ego. O que Campbell disse foi que a felicidade é alcançada quando a pessoa se torna um canal do transcendente. Isso é ser transparente ao transcendente. Não há nada ali que obstrua a ação do transcendente, nada que distorça. Não há interesses do ego para alterar a ação do transcendente. Isso é o que se deve almejar o tempo todo, seja nessa vida ou entre vidas. Quanto ao 10º segredo, este é muito difícil de desenvolver. Enxergar a realidade multidimensional é uma coisa relevada para o 2º plano. A vida é um contínuo em todas as dimensões. Nada está separado. Existe uma fina película entre as dimensões e todos estão no mesmo lugar. Todas as frequências estão no mesmo lugar. Não é preciso mudar o rádio de lugar para pegar outra rádio. Basta mudar a frequência. É a mesma coisa. Não é preciso sair do lugar para se estar numa dimensão benevolente ou numa com seres negativos. É só trocar a frequência dos pensamentos e sentimentos. É claro que produtos químicos também abrem essa porta. Tiram a trava do cérebro e passa a ver a outra dimensão. E aí verá exatamente a realidade. Se a pessoa não acredita em nada, como poderá suportar ver a realidade? Como saberá o que fazer com ela? Como se comportará? E se a pessoa ainda está com sentimentos negativos, crenças negativas, etc., como irá viver vendo os negativos? Essa é a questão de abrir as portas da percepção. É preciso pensar muito antes de fazer isso. E se fizer isso, o que fará com a informação que adquiriu? Agora viu a realidade. Irá fazer o quê? Quem enxerga a realidade das outras dimensões só tem uma alternativa: ajudar no limite da própria capacidade. Fazer a opção final. Aceitar a realidade última. A questão é que para prosperar continuamente é preciso pensar de forma multidimensional. Considerar todas as variáveis. Por exemplo, todo negócio está em todas as dimensões. Como dizem os físicos, a matéria escura ou energia escura está na sua sala, permeia todo o universo. No caso das dimensões, é a mesma coisa. A empresa está em todas as dimensões. Portanto,
sofre influência de todas as dimensões, tanto negativas quanto positivas. Por isso, é preciso avaliar qual é a influência destas dimensões no negócio, ou na loja, ou no emprego. Quando se avalia isso, é o pensamento multidimensional funcionando, olhando todas as variáveis mesmo, não apenas as variáveis de mercado desta dimensão, o que se chama inteligência de mercado. Esta é a parte racional dessa dimensão. E o resto? Foi considerado quando o negócio está sendo projetado ou pensado? Se uma pessoa não quer saber do lado espiritual ou dimensional, é lógico que ela não considerará essas variáveis no negócio. E não considerará todas as variáveis é muito arriscado. Vira tentativa e erro. E depois não se sabe por que o negócio não deu certo. É evidente que existem os cisnes negros, eventos imprevisíveis. Mas até que ponto esses cisnes negros não têm origem na outra dimensão? Isso nunca foi considerado. A influência das outras dimensões na teoria do caos. Então, quando acontece, o acaso fala-se que foi sorte ou azar. Sorte ou azar estão debaixo de um campo eletromagnético. O jogo de dados é muito mais complexo que isso. Negócios estão dentro de variáveis normais, mas que dependem de várias dimensões. Tudo o que fazemos na vida está dependendo de várias dimensões. Desde ir no mercado fazer compras até declarar uma guerra. Nada escapa às influências das outras dimensões, porque tudo é uma coisa só. Já é tempo de que isso seja entendido. Milhares de anos atrás, isso era o segredo dos segredos. Nesse ponto da história, o véu já foi levantado um pouco. Já há muita informação disponível sobre isso. Basta querer saber e pesquisar. Nunca na história dessa humanidade foi tão fácil saber o que acontece entre as dimensões e nas dimensões. Farta documentação já foi passada para os humanos vivos e desencarnados. Todos podem evoluir rapidamente se tiverem interesse em conhecer todos os lados envolvidos. Sem medo, sem tabus, sem preconceitos. Com espírito científico de investigação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É preciso descerrar o véu para conhecer tudo. Fazendo isso, não haverá negócio que não dê certo, pois será baseado em fundamentos reais, sem ilusões, esperanças ou qualquer outro tipo de avaliação sem um estudado de viabilidade econômica, que considere todas as dimensões. A questão aqui é que é preciso limpar a energia para poder interagir conscientemente com outras dimensões. Caso contrário, forçosamente terá de interagir com os negativos. Os negativos se recusam a aceitar a realidade do universo. Existe uma realidade última, o que Campbell falou que era a vida como ela é. A coisa é simples. Existe a realidade. Não há como fugir disso. Ou se aceita ou não. E isso tem tremendas consequências tanto de um lado como de outro. No lado positivo, o resultado será a felicidade, como Campbell a definia, total e absoluta. Por isso, ele falava para seguir a sua felicidade. Mas era muito profundo o que ele falava. O conceito de felicidade que ele falava é muito além desta dimensão ou paradigma. Por isso, ele falava dos mitos, porque era a felicidade de viver em concordância com os mitos, com os arquétipos. Vejamos um exemplo bem simples. Algumas crianças estão brincando e uma delas dá a ideia de torturarem um animal. Qual a reação das outras?
Fazer isso fará com que fiquem felizes? Estarão buscando a felicidade fazendo isso? Sentirão prazer fazendo isso? Destruindo uma vida que é fruto da vida da realidade última? Essa questão pode parecer irrelevante na vida adulta daquela pessoa, mas é fundamental. Nesse momento, ela traçou o futuro. Existem N futuros prováveis. Eles se ramificam a cada decisão que tomamos. É uma linha do tempo com futuros prováveis. Seguir a própria felicidade é uma coisa que todas as células do corpo sentem. Por isso, Campbell falou que se devia seguir com o corpo e a mente. É integral. Os dois têm de sentir essa felicidade integral. Por isso, ela está além do paradigma normal. Esta felicidade é transcendente. Está em união com o transcendente. Está além da dualidade, além dos opostos. Está no nível da transcendência una, que emana tudo o que existe. Nesse ponto, essa felicidade, além da compreensão, é a própria alegria. O universo é pura alegria, realização, crescimento, evolução, pesquisa, doação, estudo, trabalho, ajuda, colaboração, etc. São as consequências normais da opção pelo lado positivo da vida, pela aceitação da vida como ela é. Tudo é resultado do desenvolvimento de um pensamento ou raciocínio multidimensional. Item 29. Pensamento estratégico. Pensamento estratégico é ver todas as possibilidades em aberto. É ter um pensamento multidimensional avaliando todas as variáveis ao mesmo tempo. Vejamos um exemplo na área militar. No planejamento de uma guerra, faremos uma guerra ofensiva ou defensiva. Cada uma dessas opções encerra preparativos completamente diferentes. Um general disse que todo planejamento muda quando há o primeiro contato com o inimigo. Isso acontece porque o inimigo também tem pensamento estratégico. Quem tiver mais abstração e disciplina é quem vence. Devemos atacar frontalmente ou pelos flancos? Ou as duas coisas? Tenho exércitos para isso? Posso avançar muito no território inimigo? Tenho linha de suprimento para isso? E se o inimigo atacar minhas linhas de suprimento? Ou se atacar a minha retaguarda? Tenho esforços de reserva suficiente? Chegarão a tempo? Se precisar fazer uma retirada ordenada, meus exércitos conseguem fazer isso? E se o meu flanco direito for atacado? Meus soldados são experientes? Se o inimigo fingir que está retirando em debandada, consigo enxergar isso? Consigo manter a disciplina do meu exército para não cair nessa armadilha? Consigo executar a mesma tática contra o inimigo? Como são as comunicações entre os vários exércitos? Obedecem a um comando central? O inimigo praticará uma política de terra arrasada na sua retirada? Como terei suprimentos? Sabendo que nenhuma guerra é como a anterior, estou preparado para isso? Sei como pensa o general inimigo? Tenho informações suficientes sobre o inimigo? Consigo enxergar a realidade nua e crua ou vivo de fantasias? Estou ciente de que um general não pode ter esperança? Etc. e etc. A lista acima é imensa e cada situação é diferente da já vivida. Tudo isso tem de ser pensado antes e depois de começar a batalha. As variáveis mudam o tempo todo, tanto na minha parte como na do inimigo. É por estas razões que uma guerra prevista para um mês dura 4 anos. Essas questões todas valem para qualquer área de atuação humana. Em tudo que as pessoas fazem, existem inúmeras variáveis que precisam ser analisadas. E aqui é que começa o problema.
pois o sistema de crenças é que determina que variáveis analiso e quais evito pensar ou nem sei que existem. Questões como a existência de outras dimensões da realidade física, influências psíquicas, magia negra, feitiço, etc. O que penso sobre a parte espiritual da existência, etc. Nos negócios, as variáveis são tão grandes como na guerra. Os negócios são vistos como competição desse paradigma vigente. Portanto, é preciso saber se defender. Pensar estrategicamente implica em pensar sem nenhuma barreira em termos de sistemas de crenças ou paradigma. Expansão da consciência é sinônimo de complexidade. Uma consciência com mais complexidade enxerga mais que outra. E aqui entra a filosofia, pois é preciso estudar todos os sistemas filosóficos para entender como funciona uma determinada sociedade e todos os outros ramos da ciência humana. Qual o plano B da situação atual? Item 30. O medo da morte é o medo de perder o ego. O ego é uma tremenda ilusão, enorme, uma gigantesca ilusão. A pessoa pensa que existe isso, essa individualidade. Isso não existe. Então, não existem dois mundos, não existe ego, só existe uma consciência. Portanto, a pessoa reluta em trabalhar, em fazer, em acontecer. Por quê? Porque tem preguiça. Quem é que tem preguiça? É o ego que tem preguiça. Enquanto a pessoa não ficar de lado um pouquinho para deixar o centro trabalhar, não tem solução para nada. Todos os místicos descobriram o seguinte: quando eles deixam o ego de lado, tudo acontece. Saúde, relacionamento, prosperidade, dinheiro, tudo flui magicamente. Assim que a pessoa deixa o ego de lado, mas o medo da pessoa é tão grande de perder o ego que ela não deixa o ego. Então, ele quer achar a solução dentro do mundo material. Sendo assim, tudo o que ele faz é para melhorar o mundo material. Mais dinheiro, mais todos os recursos, mais tudo. Dentro das regras do mundo material. Portanto, ele corre atrás de toda a tecnologia, toda a metodologia, todos os cursos, todas as filosofias materiais, os quais prometem uma melhora no mundo material. Como não existe o mundo material, imagina o resultado. Não existe resultado. Então não se pode procurar saídas materiais para o mundo material. Essa saída é sonho, é ilusão. Isso não existe. A única saída que existe é através da consciência. Quando se entende que não existem dois mundos, nem 5, nem 8, nem 500. Só existe um mundo, que é a consciência. Só que se manifesta de diversas formas. É só isso. Item 31. Não adianta somente pensar. Eu quero ter carro, quero ter emprego, quero ficar rico, quero ter saúde ou algo assim. Se o sentimento não é algo condizente com as frequências de prosperidade. É necessário manter uma frequência positiva no mental, no emocional e no espiritual o tempo todo. Esse, em letras maiúsculas, esse é o grande segredo do segredo. Item 33. Recompensas. Se o crescimento ininterrupto é desconfortável, por que crescer? A recompensa do crescimento é o próprio crescimento. Isso é como tal. Para ser entendido, tem de ser sentido. E para sentir, é uma experiência pessoal. Não dá para transferir em palavras.
mas vamos tentar dentro do que é possível em termos linguísticos. Uma vez, perguntaram para um soldado que participou de uma grande batalha da Segunda Guerra Mundial como tinha sido. Ele respondeu que foi espetacular. Isso, na verdade, é o Zen. O estar vivo aqui e agora. Totalmente focado no momento presente. Essa é uma realização suprema. Qualquer coisa que faça com que fiquemos focados, entremos em fluxo com o universo, traz um êxtase tão grande que é difícil explicar. O crescimento acelerado em qualquer área também faz isso. Para crescer, é preciso focar totalmente. Esse crescimento acelerado, na verdade, é uma situação de tudo ou nada. O risco é sempre de tudo ou nada. Um empresário que está empreendendo algo maior do que tudo o que fez, coloca em risco tudo o que tem. Isso é inerente ao crescimento. Esse viver no risco é extremamente prazeroso. É o que o alpinista sente. Qualquer profissão de risco oferece esse retorno de prazer sem fim. Faz parte da bioquímica ter os neurotransmissores necessários para enfrentar um risco. Esses neurotransmissores é que dão o prazer, a realização, a felicidade, a coragem, a determinação, a sociabilidade, a união entre duas pessoas ou mais. Todo time de futebol ou esporte coletivo sente isso, etc. Dessa forma, a recompensa é o próprio crescimento. Porém, existe um prazer maior que isso, que é o prazer de contribuir para o plano do todo. Toda pessoa sente prazer de fazer um serviço bem feito e ser reconhecido. Toda a hierarquia militar está baseada nisso. A pessoa tem um superior a quem deve obediência irrestrita. Isso faz com que fique focado sempre. Como sempre dizem, foi uma honra servir com o Senhor. Essa honra é o sentimento de equipe, de pertencer a algo maior que si mesmo, de servir para o bem maior. Se isso já provoca prazer numa coisa de humanos, imagine o que é servir o todo. É simplesmente indescritível o prazer que se sente e a camaradagem existente entre os que o servem. Conclusão. Ainda há tempo para a mudança. O caminho passa pelo entendimento e aceitação da centelha divina. As pessoas podem dar saltos de consciência. Quando a unificação acontece, toda a visão de mundo muda. Tudo é visto de outra forma e todos os impedimentos para a solução de todos os problemas desaparecem. É possível saltar a qualquer momento. É uma decisão pessoal, uma escolha. Deixar a centelha divina assumir o controle. Enxergar o mundo como o todo enxerga. Agir como o todo age. Gratidão pela tua luz aqui, por ter chegado ao fim do livro Coletânea da Prosperidade, do professor Hélio Couto.